Olá, crianças do segundo ano, tudo bom com vocês? Estamos de volta nessa terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, para mais uma aula. E desta vez, a aula é de Geografia. Nós vamos falar sobre o uso dos recursos da natureza. E aí, o que você já usou da natureza? Você sabe o que você costuma utilizar que vem da natureza? Tenho certeza que você sabe. Então, a nossa habilidade de hoje é identificar os recursos da natureza: madeira, areia, argila, brita e etc. Utilizados na construção de casas, da escola, das vias de circulação, dos edifícios e etc. Então, tudo isso aqui é sinal de quê? De que vem da natureza e que nós utilizamos também. Então, você sabe o que são recursos da natureza? Essa pergunta é muito fácil. Você sabe o que são recursos da natureza? Olha aí. Os recursos naturais são de fundamental importância para as sociedades, mas podem esgotar-se caso não sejam utilizados corretamente. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Ou seja, tudo o que nós retiramos da natureza é chamado de recursos da natureza. Por quê? Porque vem de lá. Então, se nós extraímos, se nós tiramos da natureza, ele é um recurso que pertence à natureza, ok? Até mesmo uma simples pedra que você retira da natureza, ali você está retirando um recurso dela, tá certo? Quais recursos da natureza você conhece? Pense aí, quais são os que você conhece? Falei agora há pouco da pedra. Você conhece a pedra? Você sabe o que é uma pedra? E aí, o que mais você entende e sabe que é recurso da natureza? Hã? Olha aqui a resposta. A madeira, a areia, a brita e a argila. As pedras também, o ouro, os diamantes. Tudo isso são recursos da natureza. A água é recurso da natureza. O solo que nós pisamos é um recurso da natureza. Olha aí, como você conhece vários recursos. Como estes recursos são utilizados pelo ser humano? E aí? A areia, a argila, a madeira, a brita, a água. Como que esses recursos são utilizados pelo ser humano? Vamos lá. Começando pela madeira. Como que o ser humano utiliza a madeira? Pensem aí. E como que ele utiliza a argila, que é aquele barro vermelho? E a brita? E as pedras? E a água? Como que o ser humano utiliza? Eles são utilizados nas construções civis, casas, prédios, pontes, estradas, escolas, hospitais. Então, todo recurso da natureza geralmente é retirado e utilizado em alguma construção.
É por isso que tiram muita madeira, é para construir casas, prédios, pontes, estradas. É por isso que derrubam as árvores. Mas será que estão fazendo certo? Será que é correto retirarmos tantas coisas da natureza e não devolvermos nada para ela? Pensem aí. O que você acha de ampliarmos nossos conhecimentos sobre esses recursos? Eu acho uma excelente ideia. E você? Pense aí, o que a gente pode aprender sobre a areia, a argila, sobre a brita, a madeira? Hã? Vamos começar falando sobre a madeira, tá certo? Olha aqui, nós temos uma enorme plantação de eucalipto, que é a madeira utilizada bastante para a produção de lápis, que nós utilizamos na nossa sala de aula para fazermos nossas atividades. E olha ali, a madeira já extraída da floresta, pronta para ser embarcada para algum lugar do Brasil ou do mundo. O que é a madeira? Você que está em casa, me responda, o que é a madeira? Pensou? Já tem a resposta? Então vamos lá. A madeira é um material produzido a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas com funções de sustentação mecânica, sendo um material naturalmente resistente e relativamente leve. É frequentemente utilizado para fins estruturais e de sustentação de construções. Ou seja, a madeira é a parte que sustenta a planta. Você vê ela, é a parte que vai estar saindo os galhos, saindo as folhas, os frutos. Mas também é a madeira que é a parte extraída da árvore para as construções. Ou seja, retiram a madeira para poder construir casas, pontes, prédios, escolas, hospitais. Também retiram a madeira para fazer construções de cercas. Também é retirada a madeira para ser utilizada como lenha e assim fazer carvão para poder cozinhar, para poder assar os pães que chegam até a sua casa, que vem da padaria. A madeira também é utilizada para a produção de objetos como cadeira, mesas, guarda-roupas, armários. Também para a produção de lápis. Olha aí, os lápis que que a gente vem utilizando vêm da madeira. E olha aqui, a madeira pode ser utilizada na construção de casas, pisos, pontes, decoração. Perceberam aí como ela é bastante utilizada? Então, você vai construir uma casa. Ah, eu preciso da madeira em que parte? A parte de cobrir, a parte de fazer o teto, porque as telhas vão ser colocadas em cima das madeiras, das ripas, dos caibos. Ah, eu preciso fazer um piso. Tem gente que manda fazer piso de madeira.
Tem gente que manda fazer as paredes de madeira, as portas também, janelas. Outras pessoas utilizam a madeira para fazer pontes feitas de madeira. Claro que com o tempo elas vão se quebrar, mas é o que se pode fazer naquele momento. E tem gente que utiliza a madeira para decoração. Ou seja, com a madeira faz jarros, faz paredes verticais usando pallet, que é a madeira. E assim vai diversificando os vários usos no dia a dia. E olha aqui, uma casa feita toda de madeira. As paredes, as portas, as janelas, o telhado, toda feita de madeira. Nós também vamos ter aqui, olha só, o piso de uma casa revestido em madeira. Nós também vamos ter aqui uma ponte. Essa ponte é bem pequena, é só para passar por cima de um pequeno córrego dentro de um quintal ou de uma chácara. Mas você também vai ver madeiras sendo utilizadas em pontes enormes, bem extensas. E olha aqui a madeira sendo utilizada também como decoração. Fez aqui, ó, um mini jardim para poder colocar jarros com as plantas que são as suculentas e também nós vamos ter pimenteiras. E aí? Hora da atividade para vocês. Vamos lá? Na sua casa, o que é feito de madeira? Pensem aí. O que tem feito de madeira na sua casa? Ou o que foi utilizado com a madeira para ser produzido dentro da sua casa? Já tem a resposta? Olha, na minha casa, por exemplo, tem madeira nas cadeiras, na mesa, no guarda-roupa, no armário. E na sua casa? O telhado, as cadeiras, a mesa, a cama, o armário e o painel da TV. Olha aí! Olha quanta coisa de madeira tem na casa da nossa personagem de hoje. Então, com isso a gente percebe a grande utilidade dela. Agora vamos falar sobre a areia, tá certo? Vamos lá. Olha aqui, ó. Montes de areia. Você com certeza já viu em algum local montes de areia. Bem próximos ao rio Parnaíba também, porque de lá é retirado bastante areia com brita, que a gente vai falar ainda. O que é areia? E aí, o que você pode nos dizer sobre isso? Sobre a pergunta, o que é areia? É um conjunto de partículas de rochas degradadas, um material de origem mineral finamente dividido em grânulos ou granito, composta basicamente de dióxido de silício. Olha aqui. Como a areia é utilizada nas construções? Vamos ver então. A areia é um dos materiais mais utilizados na construção civil. Ela é utilizada junto com o cimento na fabricação de concretos e argamassas.
Ah, então por isso que utilizam tanto a areia. Porque na construção ela é muito utilizada. Pode ser inerte. Por ser inerte, a areia diminui a reação química entre o cimento e a água. Isso ajuda a evitar a perda da umidade e o surgimento das trincas e rachaduras. Há outro motivo que faz as pessoas utilizarem tanto a areia nas construções. Porque você mistura a areia com o cimento, com a água e assim vai dar uma liga maior, vai fazer a união ficar ainda mais forte e também vai evitar que as paredes tenham trincas e rachaduras. Perfeito. Ela é utilizada para a construção em geral, principalmente muros, casas, calçamentos e estradas. Olha aí, assim como a madeira, a areia também é bastante utilizada. E aí, para você fazer um muro, uma casa, um calçamento, fazer uma estrada, você precisa utilizar areia. Principalmente se você for utilizar cimento, né? Porque aí você vai ter que fazer a mistura com o cimento, com a areia e a água. Então, olha aqui. A imagem de um momento de construção de uma parede, que pode ser para um muro ou para uma casa. Nós vamos observar aqui a areia em um grande monte, mas tem um detalhe, aqui nós já temos uma casa construída, levantada com certeza com o apoio da areia. Por quê? Porque para você poder fazer o cimento, você vai ter que misturá-lo com a massa, para você fazer a massa de construir a parede, você vai ter que misturar o cimento, a areia e a água. Então aqui, ó, tanto nessa parede que está sendo levantada, como nesta casa que já foi levantada, temos o uso da areia. Ah, você vai fazer um calçamento na sua rua. Olha aí, ó. Se você nasceu depois que você nasceu antes de sua rua ser calçada, você sabe que para fazer o calçamento tem que colocar muita areia, tem que compactar, tem que apertá-la e depois, olha só, aí sim você vai colocar as pedras. E aqui, olha, nós temos uma outra rua sendo raspada e aqui depois, ó, espalhando a areia, que é para quê? Para poder depois fazer a cobertura com o asfalto. E olha aqui, a areia novamente no calçamento. Coloca a areia, depois coloca o calçamento por cima. Nesta imagem, a areia está sendo utilizada para qual função? Gente, aí. A areia está sendo utilizada para qual função? Pensem aí. Pensaram? Para o calçamento de via de circulação pública. Então, foi colocada a areia e em seguida foi colocado o calçamento por cima. Então, é para o calçamento de via de circulação pública, ou seja, pelas ruas por onde nós passamos. Falaremos agora sobre a argila. E aí? O que vocês acham? Vamos falar sobre a argila. Professor, mas é areia. Ah, é um barro vermelho. É bem diferente daquele outro que vocês viram que tinha uma cor mais amarelada, um pouco mais esbranquecido também. Então, a argila é bem diferente.
Vamos então falar sobre ela? Para que serve a argila? Vocês sabem? Nós vimos que a areia é utilizada na construção de casas, prédios, escolas, ruas. E assim a gente viu uma grande quantidade de setores, de construções que precisam da areia. E a argila, para que serve? Vamos lá? A utilização da argila expandida referência no paisagismo tem se desenvolvido na indústria cerâmica por meio da construção civil e tornou-se útil para a cobertura de lajes, de telhas, tubulações, pavimentos, formação de concreto leve, pré-moldados e outras diversas aplicações. Então, a argila é um barro vermelho mais concentrado, mais duro. Então ela se expandiu porque viram nela uma fonte muito boa. E aí, o que acontece? Ela é utilizada na construção civil também. Para quê? Para fazer as lajes, para fazer a telha. Você vê que a telha é avermelhada por conta de quê? Por conta que é feita com argila vermelha. Pavimentos, ou seja, ruas, são calçadas também com barro vermelho. A formação de concreto leve também. E outras aplicações. Vocês sabem sobre o que eu vou falar agora. Lembram daquela arte santeira que a gente fala vez ou outra lá do bairro Porto Velho? Então, lá também é feito com argila. Muitas esculturas são feitas lá com argila. E vamos lá aqui, ó. Nestas imagens, quais utilidades teve a argila? Vamos ver aqui quais são as utilidades que a argila está tendo. Vamos observar aqui. Observando esta imagem, qual utilidade teve a argila? Vamos lá, pensem rápido. Já tem a resposta? E aqui, qual utilidade está tendo a argila? Já tem a resposta, vocês? Vamos lá. Ela foi utilizada para fazer a cobertura de uma casa com telhas e o paisagismo de uma praça. Então, meus queridos e minhas queridas, prestem bastante atenção. Aqui nós temos telhas que já estão empilhadas em uma casa, ó, bem distribuídas. E assim foi feita a cobertura. Prestar atenção de como as telhas são vermelhinhas, bem a cor da argila, aquele monte de argila que a gente viu lá no começo da aula. E aqui do outro lado nós vamos ter o quê? A argila sendo utilizada no paisagismo, ou seja, como decoração. Nesse caso, nós vamos ter o jarro feito com argila e também nós vamos ter bolinhas feitas com argila para poder encher os vasos e também fazer pequenos trajetos e assim deixar o espaço mais ambientado, mais bonito, tá certo? E agora, para finalizar, falaremos sobre a brita. E aí, o que a gente pode falar sobre a brita? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre ela? O que é brita? Você sabe? Quem sabe aí, levanta o dedo e me responda. O que é brita? Quem já tem a resposta? O que é brita? Brita,
ou pedra esmagada é um material de construção classificado como agregado de origem artificial, de tamanho graúdo, é muito utilizada nas obras da construção civil. Ou seja, a brita, assim como a areia, assim como a madeira, é muito utilizada na construção civil, na construção de casas, prédios, apartamentos, escolas. Ruas também é utilizada a brita. Por quê? Por conta da sua grande importância. Então, vejam só, a brita tem diversas aplicações. Uma delas está intimamente ligada à produção de concreto e massas asfálticas. Então, quando você vai unir a areia, o cimento e a água, você também pode acrescentar a brita para deixar mais fortalecido aquela união e assim você deixar a sua casa, o seu prédio, a sua escola muito mais segura. Por quê? Porque com a junção desses 4 elementos vai ficar pesado e assim vai sustentar. Então olha aqui, ó, a brita. E aí nós vamos ter, ó, a brita aqui nesse momento sendo colhida por alguém que esteja trabalhando e aqui já é um momento de junção do cimento, da areia, da brita e a água. E olha aqui, depois de fazer a junção, o que decidiu fazer? Decidiu fazer asfalto e aqui asfaltar uma rua. Também ó, foi feita a junção da brita com esses outros materiais para fazer o que? Fazer uma laje e assim, ó, as britas de granulometria menor são prioritariamente aplicadas em obras civis, na confecção de concreto e concreto armado, nas lajes, pilares e vigas das construções também são utilizadas as britas, tá certo? Meus queridos, assim eu espero que vocês tenham entendido sobre o uso dos recursos da natureza e eu me despeço de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa, até a nossa próxima aula. Tchau!